E aí, galerinha, bora ver se vai dar certo esse projeto aí, né? Então, bora lá. Primeiro assunto que a gente vai estudar é a acentuação. Acentuação gráfica. Tipo assim, eu vou tentar ser o mais objetivo possível em todos os assuntos, né? Não ser muito complexo, só mesmo tipo pra resolver as questões, porra, o que cai. Eu vou tentar passar o que cai, só pra marcar o X no lugar certo. Então bora lá, para responder uma questão de acentuação gráfica, a primeira coisa que tu tem que saber é a classificação das palavras, né? As palavras podem ser de 4 a classificação. Primeiro, ela pode ser uma proparoxítona, uma paroxítona, uma oxítona e uma monossílaba. Na verdade, a classificação tradicional são só essas três. Só que a monossílaba entra aqui embaixo, vou já explicar o porquê. Começar aqui pela proparoxítona. A proparoxítona é toda palavra em que a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, é a terceira de trás para frente. Exemplo, lâmpada, né? Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, ou seja, a terceira sílaba de trás para frente será a mais forte, a tônica. Já a paroxítona será a segunda. Por exemplo, casa, primeira, segunda. Aqui é a mais forte, casa. Aqui é a mais forte, lâmpada. E agora, a oxítona, lógico, vai ser a última sílaba, ou seja, a primeira de trás para frente, que será a sílaba tônica. Por exemplo, já. Beleza? Então aqui é a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente. Aqui seria a penúltima, ou seja, a segunda de trás para frente. E aqui é a última, ou seja, a primeira de trás para frente. Então veja bem, por que monossílabo é diferente de uma oxítona? Porque a oxítona, pela própria definição, é a última sílaba. Ou seja, se é a última sílaba, é porque a palavra em si vai ter duas ou mais sílabas, já que é a última. Enquanto que a monossílaba, a definição dela é uma só sílaba, ou seja, mono. Por exemplo, pá. Então, a palavra pá, ela não é uma oxítona, ela é uma monossílaba. Por quê? Porque tem uma só sílaba. Ou seja, essa sílaba, ela não é nem a primeira, nem a última, nem a penúltima. Ela é o quê? A única sílaba. Por isso, monossílaba. Beleza? Então, vocês conseguindo classificar a palavra de acordo com essa classificação, ou seja, você vendo a questão na prova, você vai classificar. A primeira coisa é classificar. Preste atenção, a primeira coisa é classificar. Primeira coisa que você vai saber, ela é uma proparoxítona, uma paroxítona, uma oxítona ou uma monossílaba. A partir daí, a partir do momento em que você classifica, aí sim você poderá aplicar as regras, beleza? Então agora o segundo passo é saber as regras. Então vamos lá. Primeira regra, e a mais fácil. Regras. Que é o primeiro passo, classificar, e a segunda, as regras. Vamos lá. Primeira regra das proparoxítonas. Isso aqui é a mais fácil. Acentuam-se todas. Ou seja, você bateu o olho no dia da prova e a palavra é uma proparoxítona, ou seja, a antepenúltima sílaba é a mais forte, a tônica, vai ter acento com certeza, sem sombra de dúvidas. Não tem nem para onde correr. Exemplo, lâmpada, que a gente já falou agora há pouco. Ângulo, você vai saber aqui, ó. Ângulo. Para quem tem dificuldade aí de saber quem é a sílaba tônica, né? É interessante, só que aí no dia da prova tu não pode falar alto, né? Tu vai ter que ser mentalmente isso aí, dentro de ti mesmo, né? Então, vamos lá, testar. Ângulo.
ângulo. Ficou boa? Ficou. Então é proparoxítona. Vamos supor que você ainda não se convenceu que é uma proparoxítona. Você ia falar o quê? Ângulo. Gulo. Não ficou legal. E a última, agora vamos testar a última. Anguló. Anguló. Não ficou legal. Então é ângulo. Que é a mesma coisa. Lâmpada. Lâmpada. Não fica legal. Lâmpada. Não fica legal. Agora, lâmpada. Lâmpada. Ou seja, a sílaba tônica é essa. Portanto, se classificando como uma proparoxítona. E proparoxítona acentuam-se todas elas. A exemplo de lâmpada, ângulo, antídoto. Antídoto. Aí você vai ter que ficar testando, né? Antídoto. Não dá certo, ó. Não tem como, tem que ser aqui. Antídoto. Ou seja, primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Isso significa o quê? Que ela é uma proparoxítona. E qual é a regra da proparoxítona? É a mais fácil. Acentuam-se todas. Larga a porra do acento nela. Pronto. Aqui uma questão interessante. Vamos aqui dividir de novo. Antídoto. Pode ser uma coisa besta, mas preste atenção. Se a prova disser que a acentuação é aqui, puta que pariu, se tu marcar até o demônio. Porque assim, vamos lá. A classificação das palavras. A gente viu, ou ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ou ainda monossílaba, que não é o caso, que monossílaba é somente uma sílaba. Beleza. Cara, não existe na língua portuguesa uma palavra que seja aqui a sílaba tônica. Não, é só da terceira para lá. No máximo, ela será uma proparoxítona, ou ainda uma paroxítona, ou uma oxítona. Se vier uma acentuação gráfica da terceira sílaba para cá, ó, faça assim, ó. Tá errado. Pegadinha. Beleza. Então, resumindo, as proparoxítonas acentuam-se todas. Agora vamos bater aqui nas paroxítonas. As paroxítonas. Primeira coisa que eu quero que você decore, porque essa é a que mais cai nas provas, né? Primeira regra das paroxítonas. Acentuou-se todas as paroxítonas terminadas em ditongo. Isso aqui cai de mar, moça, essa bosta aqui. Paroxítonos terminados em ditongo. Exemplo. Túneis. Vamos lá. Sílaba tônica. Tu. Ó. Isso aqui é que é um ditongo. Não tem necessidade de você saber se é um ditongo ou se é um hiato. Ou seja, se tu viu duas vogais, o A, o E, o I, o O ou o U, no final da palavra, e a primeira é a tônica, aliás, a segunda de trás para frente é a tônica, ou seja, uma paroxítona que terminou em duas ou mais vogais, pode acentuar, que será essa regra aqui, terminadas em ditongo. As paroxítonas terminadas em ditongo, acentuam-se todas elas. Beleza? Deixa eu ver. A outra regra das paroxítonas. Acentuou-se todas as paroxítonas não terminadas em A, E, O, em, ens. Aí tu te vira aí para decorar isso aí. Não terminadas em A, E, O, em, ens será acentuada. Por exemplo, vamos lá. A palavra casa. Opa, já classificou. Primeiro passo, classificou. Beleza. É uma paroxítona, ou seja, é a segunda sílaba tônica de trás para frente, ou seja, a penúltima. Casa. Termina em A, E, O, em, ens? Terminou em A. Vai ter acento? Não. Tranquilo? Agora, se fosse
ralo, raló. Primeira sílaba, segunda, raló. Terminou em ó. Opa, tá aqui. Se terminou em ó, não acentua. Se terminou em a, que foi esse exemplo, não acentua. Tranquilo? Agora, se terminar em qualquer outra terminação, uma paroxítona, desde que não termine em AEO, em ENS, decore assim, AEO, em ENS, AEO, em ENS, aí sim você terá que acentuar. Vamos lá para a regra das oxítonas. E as oxítonas, depois que a gente terminar aqui as regras dela, a gente vai fazer um paralelo, comparando ela com as paroxítonas. Então, as oxítonas, a regra dela é o quê? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ENS. Decora. Como é que decora? A, E, O, em, ENS. A, E, O, em, ENS. A, E, O, em, ENS. Ou seja, tá tendo aqui, ó, coincidência, hein? A, E, O, em, ENS. Então, decore. A, E, O, em, ENS. Enquanto você não acentua as paroxítonas, que não... Aliás, enquanto você acentua as paroxítonas que não sejam terminadas em AEO, em ENS, você vai acentuar as oxítonas terminadas em AEO, em ENS, ou seja, oxítonas, a regra dela é o contrário das paroxítonas, ou seja, oxítonas contrário de paroxítonas. Exemplo, já. Primeiro passo, qual a classificação? Oxítona, ou seja, a sílaba tônica, a sílaba mais forte é o já. Ou seja, já. Mas por que você acentuou? Porque ela é uma oxítona, ou seja, a sílaba forte é a última e termina em AEO, em ENS, ou seja, no A. Tranquilo? Vamos lá. Café, café. Café, fé. AEO, em ENS, terminou no E. Giló. Giló. Primeiro passo. Classifica. Ela é uma oxítona. Oxítona terminada em O. AEO, em ENS. Acento. Pronto. Tranquilo? E por aí vai. Vou botar outras aqui. Belém. Refém. Por quê? Primeiro passo. Classificação. Ela é o quê? Uma oxítona. Oxítona terminada em AEO, em ENS. Em. Então, acento. Refém. Terminou em. AEO, em ENS. Oxítona terminada em AEO, em ENS. Você vai lá e acentua. E se fosse uma paroxítona, Matias? Você não iria acentuar. Exemplo. Vamos puxar aqui um paralelo. Aqui é uma oxítona terminada em A. Por quê? Porque a última sílaba é a mais forte. Agora vamos achar uma paroxítona, também terminada em A. Casar. Ou seja, primeiro passo, casar. Ou seja, sílaba tônica é o K. Portanto, é uma paroxítona. Enquanto você acentua as oxítonas terminadas em AEO, em ENS, você não acentua as paroxítonas terminadas em AEO, em ENS. Por quê? Porque você vai acentuar as paroxítonas quando não terminadas em AEO, em ENS. Tranquilo? Sei que pode ficar chato aí, mas esse aqui é o primordial. Se tu souber isso, cara, tu vai matar as questões. Então, casa. Beleza? Paroxítona terminada em A, não acentua. Cajá. Oxítona, terminada em A também, só que aqui você acentua, porque acentua-se em todas as oxítonas terminadas em AEO, em ENS. Se for uma paroxítona terminada em AEO, em ENS, você não acentua. Agora, se essa paroxítona terminar em qualquer outra letra, desde que não seja em AEO, em ENS, você vai acentuar, que é a nossa regrinha aqui, ó. Acentuam-se todas as paroxítonas não terminadas em ENS. Por exemplo, túnel. Primeiro passo da acentuação gráfica. Achar a sílaba tônica. Túnel. Portanto, é uma paroxítona, tá? Penúltima sílaba. Ou a segunda sílaba de trás para frente. É a tônica. Túnel.
você vai dizer o quê? Acentua-se a palavra túnel, porque ela é uma paroxítona que não terminou em AEO, em ENS. Aí, para ficar mais bonito e mais correto, né? Você vai dizer: acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em L. Essa é a regra. Mas o bizu, para tu não sair decorando todas as terminações, tu vai ter que decorar como? Se não terminar em AEO, em ENS, você vai lá e acentua, beleza? Outro exemplo aqui. Café. Tranquilo? Não tá tão tranquilo que eu não lembro. Giló. Giló. Vamos lá. Raló. Ralo. Galo. Primeiro passo. Diga aí qual é o primeiro passo. Saber a classificação. Tranquilo. Vamos analisar essa aqui. Giló. De novo. Primeiro passo. Ló. É a sílaba tônica. A sílaba mais forte. Portanto, ela é classificada como uma oxítona. E as oxítonas acentuam-se todas terminadas em AEO, em ENS. Terminou em quê? Em O. Olha aqui o Ozinho. Tranquilo? Então vai ter acento, com certeza. Agora aqui é totalmente o contrário. Por quê? Porque, embora aqui termine em O, assim como esse caso, aqui, meu amigo, é uma oxítona. Aqui é uma paroxítona. Enquanto tu acentua a oxítona terminada em AEO, em ENS, a paroxítona tu não vai acentuar. Raló, galó, ou seja, paroxítona terminada em O, ambas. Então você não vai acentuar, porque você somente acentuará a paroxítona que não termine em AEO, em ENS, AEO, em ENS, AEO, em ENS. Tranquilo. Agora dá um pausa aí e tenta resolver essas duas aqui. Essas duas aqui vão ter ou não vão ter acento. Beleza? Palavra nuvens e a palavra nuvem. Imagino que você esteja na prova aí e tal. Perguntou a regra. E aí? Já lhe disse. Deu pausa? Tentou? Tranquilo. Já lhe disse. Questão de acentuação gráfica. A primeira coisa. Se você não lembrar, você está morto. Primeira coisa. Achar a classificação da palavra. Ela é uma proparoxítona, uma paroxítona, oxítona ou monossílaba? Monossílaba ela não é, que já tem duas ou mais sílabas. Então corta. Ela é o quê? Vamos descobrir. Nuvens. 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 Ó, não tem nada a ver. Então, sílaba tônica é aqui. Nuvens. Aí você vai lembrar. AEO em ENS. AEO em ENS. Rapaz, eu lembro que se terminar em AEO, em ENS, só será acentuada se for uma oxítona. E aqui é uma paroxítona, terminada em AEO, em ENS, ENS. Então não vai acentuar. Nuvem, 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 paroxítona, terminada em EN. Não se acentua. Por quê? Porque as paroxítonas terminadas em AEOENS não são acentuadas. Só acentua-se as não terminadas em AEOENS, beleza? Agora, se fosse aqui. Parabéns. Reféns. Dê pausa e tente também essas duas. Beleza. Tenta mesmo. Agora, primeira etapa. Classificação da palavra. Parabéns. 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 Ó, tá vendo? Nem sai a palavra. Parabéns. Parabéns. Não presta. Parabéns. Parabéns. Ah, agora sim. Sílaba tônica, bens. Tranquilo? Pode parecer besta, mas isso às vezes confunde, entendeu? Achar a sílaba tônica. Beleza. Parabéns. Opa. Oxítona. Última sílaba é a mais forte, a tônica. Portanto, acentuam-se todas as oxítonas terminadas em AEO, em ENS. Tranquilo. Reféns. 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 Opa. Tem que ser aqui. Reféns. Oxítona terminada em AEO, em ENS. Acentua-se. Cara, se tu souber isso aqui, né?
que no caso essa regra, ela é contrária a essa, beleza? Ou seja, resumindo, enquanto você acentuar as oxítonas terminadas em AEOENS, as paroxítonas que têm a mesma terminação, ou seja, AEOENS, você não vai acentuar. Mas se essa paroxítona for terminada em qualquer outra letra, desde que não nessa, você vai largar o acento para cima, tranquilo? E essa aqui, não precisa nem eu falar, né? Essa aqui, eu disse que cai pra porra. Terminada em ditongo, Tranquilo? Agora, esse aqui, isso que a gente já aprendeu, é o básico. Agora nós vamos falar de outras regrinhas. Mas essa aí você já acerta meio mundo de questão. Já mata meio mundo. Vamos lá. Regras especiais. Primeira coisa. Tritongo. Note aí. Tritongo em fim de palavra. Meu Deus, o que diabo é isso? Calma. Exemplo. Pi, ao, i. Matir do céu. Vamos fazer aqui a primeira etapa. Piauí. Termina em i. I. E parece que o i é o mais forte. Então, cara. Puta que pariu, não sei o que fazer. Calma, bebê. Toda vez que tu vê uma palavra com meio mundo de vogal, ó. Quais são as vogal? A, E, I, O, U. Se tu vê um bocado delas emendadas, ó. I é vogal, A, U e o I. Tudo é vogal. Outra palavra. Tu, yu. Aguenta. Tu, yu. Beleza. O que eu faço, Matias? Simples, filho. Simples. Simplíssimo. Se a última palavra, aliás, a última letra for a mais forte, tu larga o acento. É tu, yu. Então tu vai largar o acento. Beleza. Piauí. Tu vai largar o acento. Matias, e se fosse aqui? Não, filho, aí tu não ia largar o acento. Decora só assim. Essa regra aqui, ó. Tritongo em fim de palavra, ó. Fim de palavra. Fim de palavra. Se a última for a tônica, a exemplo de Piauí, larga o acento. Se fosse aqui, não teria acento. Se você vê, então, né, resumindo, uma palavra com meio mundo de vogal, pode só rir que já deu certo, porque só vai ter que lembrar que se for a última e tônica que você vai acentuar. Tranquilo. Vamos aqui para outra regra. Regra do ei, ó e eu. Aí o Marcelo Bernardo, né? Ei, ó e eu. Ensinou, assim como aquela regra lá das oxítonas, A, E, O, em, ens, que é para você decorar. Aqui, meu amigo, é poder de decoreba, para você acertar uma questãozinha de acentuação. E aqui é ei, ó e eu, ei, ó e eu, ei, ó e eu. Quase o mesmo bizu desse, ó. Ei, ó e eu. Por que é quase o mesmo bizu desse aqui? Porque esse aqui é só se for abertos e fim da palavra. Fim da palavra. Ou seja, fim da palavra e fim da palavra. Tranquilo? Mesma coisa. Exemplo, Matias. Heróico. Eu fiz um ato heróico. Foi, bebê? Pois olha aqui, vamos aqui. Heróico. Aí tu, heróico. Primeiro passo é uma paroxítona terminada em O. Só por aqui tu não já ia acentuar, né? Porque não se acentua, as paroxítonas terminam em A, E, O, em, ens, beleza. Só que aí por esta regra, ei, ó e eu, você não vai acentuar também.